Bom dia, meu nome é Gustavo Eida. O meu é Daniel Reis. E você está assistindo ao Jornal Sem Nome. Hoje, a principal e única matéria revolve-se sobre uma música que já saiu há algum tempo. Rap da Felicidade foi escrita e vocalizada pela dupla de MCs, Cidinho e Doca. A música foi um importante marco para o funk brasileiro, visto que foi uma das primeiras representações puras do funk carioca. Exatamente. Além disso, a música é reconhecida por representar a dura realidade da vida nas favelas, não só cariocas, mas do Brasil inteiro. São tratados temas como racismo, violência contra o pobre e o negro e desigualdade social. Veja um trecho dessa música. Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá! Bem marcante, né? E hoje, uma das nossas representantes, Beatriz Mororó, vai estar entrevistando um dos compositores da música. Cidinho, é com você, Mororó. Muito obrigada, Daniel. Hoje eu estou aqui para entrevistar o cantor e compositor do funk carioca Rap da Felicidade. Tudo bem com você, Cidinho? Tá tudo bem sim, viu, Bia? Mas pode me chamar pelo nome real mesmo, Sidney. Dessa eu não sabia, Sidney. Então, Sidney, você pode nos contar um pouco sobre o que te inspirou a fazer o Rap da Felicidade? Olha, o Rap da Felicidade é um que surgiu ali na mesma época que o Rap das Armas. É um proibidão carioca e, infelizmente, o que me motivou a fazer essa música naquela época era principalmente a violência que ocorria diariamente na favela. E para quem não sabe, eu morava lá na favela da Cidade de Deus, em Jacarepaguá. E o negócio lá era muito pesado. Não só a violência, mas também era muito comum o caso de racismo e discriminação. E além disso, era ainda um lugar com a forte presença do tráfico de drogas e armas, né? Então não era um lugar bonito de morar, sabe? Entendi. E o que você acha que falta para melhorar a condição de vida nas favelas de todo o Brasil? Olha, Bia, para mim é um investimento, assistencialismo e principalmente a atenção das autoridades na própria música. Eu e o Doca falamos bastante como só dá para sair desse buraco com a ajuda do governo, né? E o que acaba sendo meio irônico, porque quem colocou a gente nessa foi ele, né? E você, como uma pessoa que morou em uma favela por muito tempo, acha que a situação tem mudado? Muito pelo contrário, desde a época dos escravos, né, que o meu povo vem vivendo a mesma situação. Às vezes muda uma coisinha, muda outra, para anestesiar a população, mas a mudança radical, de verdade, ainda não foi feita. Sidney, eu tô aqui com a letra da música. Você se importa se a gente analisar alguns versos com você aqui? Não, claro que não. Pode mandar aí. Vamos começar com o refrão. A gente pode pular a parte do andar tranquilamente pela favela, porque já sabemos que com isso você deseja andar sem ter medo da violência que acontece nas favelas. Mas o que você quis dizer com e ter a consciência que o pobre tem o seu lugar? Olha, essa frase, ela meio que é um lembrete, né, de que o pobre também é gente e não pode ser esquecido pela sociedade e pelas autoridades. E eu quero que esse povo tenha a ciência de que essa classe existe e tenha a noção dos problemas que ela enfrenta. Nos versos, o povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. O que você sugere? A gente sugere que o povo pode esperar sempre pelo auxílio do governo, mas às vezes é necessário levantar as mangas e fazer a mudança por nós mesmos. Há também alguns versos onde você critica as autoridades e acredita que, entre aspas, trocada a presidência, uma nova esperança. Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. Você acha que a causa da situação nas favelas é a maneira como a presidência trata o país? Claro. Mas não é somente isso.
Assim como o racismo, o problema nas favelas é algo estrutural. Não é algo que pode ser mudado simplesmente por um presidente assinando algumas leis e tal. É um pensamento enrustido da nossa sociedade e que precisa ser removido à força dela, né? Mas sim a curto prazo. O que resolve o problema é a intervenção do Estado. Desde o surgimento dos estilos musicais como o samba e mais recentemente o funk e o rap, esses tipos de música sempre foram discriminados por não passarem uma visão eurocêntrica do mundo e por isso desagradam boa parte da população. O que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, eu só dou um conselho, né? Abram a mente, que a minha música está focada na periferia, porque é a realidade que eu vivi. E é uma realidade constante da vida da maioria do Brasil. Então, se você fechar os olhos para isso, só posso chamar a pessoa de ignorante, né? Ótima mensagem, Sidney. Muito obrigada pela entrevista e sucesso com suas futuras obras. De volta para você, Daniel. Obrigado pela entrevista, Bia. É impressionante tudo que ele tem a dizer sobre a realidade que ele viveu na favela. Inclusive, aproveito a deixa para recomendar um filme, Cidade de Deus, àqueles que ainda não assistiram. Enfim, ainda temos algumas entrevistas a serem feitas antes de fecharmos o dia. O nosso correspondente no Rio de Janeiro, Pedro Henrique Lessa, irá falar com um morador da favela da Rocinha e também com um historiador focado nos estudos sobre Brasil colônia e escravista. É com você, Lessa. Obrigado, Aidan. Hoje estou aqui nas proximidades da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e tenho aqui me acompanhando Paulo, que é um dos moradores da favela. Há quanto tempo você mora aqui? Há uns 16 anos, eu vivo aqui desde que nasci. E você já ouviu a música da dupla dos MCs Cidinho e Doca, Rap da Felicidade? Já sim, várias vezes. É quase um clássico do Proibidão, né? Não é do meu tempo, mas eu já escutei muitas vezes. E você acha que, mesmo essa música não sendo do seu tempo, ela ainda retrata aspectos que permaneceram na vida de um morador de uma favela daquela época? Com certeza. Por mais que já se passaram 2 décadas de lançamento da música, o que é falado na letra faz muita referência ao que a gente está vivendo aqui. O tráfico, droga, violência, racismo, a polícia subindo o morro. Tudo isso faz parte da minha realidade e vai continuar fazendo parte da realidade de quem vive aqui. O que nós queria é que o chefe lá de Brasília fizesse alguma coisa, mas nós sabemos que é complicado. Muito obrigado, Pablo. Agora vamos conversar com o historiador Pablo Mascarenhas. Pablo, você pode nos contextualizar um pouco em relação ao momento em que essas favelas foram formadas no Brasil? É muito importante entender que o centro de tudo é o Rio de Janeiro. Foi lá onde as primeiras favelas surgiram e ainda hoje a maior favela do Brasil se encontra no Rio. Começa com os escravizados sendo libertos, mas não tendo para onde ir, e com os centros das cidades estavam ocupados pelos mais ricos, os recém-libertos tiveram que se amontoar às margens dessas cidades em cortiços. E como as reformas urbanas impactaram a formação e a consolidação das favelas brasileiras? A gente tem que avançar um pouco, até o começo do século XX, ainda no Rio de Janeiro, capital do Brasil. O então prefeito da cidade, Pereira Passos, queria reformar a cidade se baseando nos modos parisienses, tentando se livrar da imagem de um país escravocrata. Ele construiu praças, melhorou o saneamento básico, ampliou as ruas e até criou o Museu Nacional das Belas Artes. Entretanto, com essa reforma, os cortiços nos quais viviam muitos descendentes de ex-escravizados foram destruídos. Dessa forma, uma parte das pessoas foi para a periferia da cidade e outra subiu o morro e lá formou a favela. E o que você tem a falar sobre aquele processo de higienização que ocorreu no início dos anos 40? Foi por volta de 1941 que o prefeito Henrique de Toledo elaborou o projeto de higienização das favelas, que aconteceria durante a abertura da Avenida Presidente Vargas. Porém, o que aconteceu é que muitos moradores de favelas foram desalojados e tiveram que ser abrigados em parques públicos. Se eu não estou enganado, cerca de 8.000 pessoas foram desalojadas nesse ato. E houveram outras tentativas de fazer algo semelhante? Sim, nos meados dos anos 50 e 60, houveram iniciativas, sendo algumas gigantes, de tentar acabar com as favelas no Brasil, retirando os moradores de suas casas e colocando em conjuntos habitacionais. As favelas eram vistas como se fosse uma questão meramente habitacional e um problema de uso do solo. O objetivo não era integrá-las à cidade, mas remover as comunidades e despachar seus moradores para locais ermos, sem acesso a transporte eficiente, nem infraestrutura e serviços adequados. O próprio Rap da Felicidade fala sobre isso, como o pub tem seu lugar e não pode ser simplesmente largado às margens da sociedade e esquecido. E ainda no futuro, outros movimentos de higienização, entre aspas, ocorreram com a mesma finalidade,
sempre desabrigando mais moradores do que ajudando-os. Muito obrigado pela excelente entrevista, Pablo. A gente realmente pôde esclarecer muitas dúvidas aqui. Agora volto para com o estúdio com você, Eida. Olha, é muito impactante entender que muitos negros precisam viver nessas situações precárias por conta de permanência de pensamentos que vêm da época escravista. Realmente ver a situação dessa maneira é muito frustrante. Mas infelizmente nosso Jornal Sem Nome vai chegando ao fim. Obrigado a todos que assistiram e não trocaram de canal. Abraço! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.